de Moisés. O que? Eles tinham na sua cabeça aquilo que o Senhor plantou no coração de Moisés: chegar até a terra prometida, alcançar aquela herança que era por direito próprio deles, em nome de Jesus. O povo de Israel estava nesse momento adorando as serpentes, sacrificando crianças, adorando a Deus de fertilidade. Mas só que nesse momento aqui Deus chamou Josué. Josué, primeiramente, ele tinha uma aliança com Moisés. Se eu fosse dar um tempo nessa mensagem, eu daria tomando posse da herança. Mas para nós tomarmos posse da herança, nós temos que ter 3 princípios na nossa vida, para que nós venhamos alcançar e tomar posse daquilo que o Senhor Ele deixou de herança para as nossas vidas. Primeiro, nós temos que ter aliança com Deus. Segundo, nós temos que ter obediência com Deus. E terceiro, nós temos que ser corajosos na presença do Senhor. É o que muitas vezes faltamos em nós, crentes. Primeiro, ter aliança com o Senhor. Segundo, acreditar nas promessas do Senhor. Ser forte. Não desistir da primeira luta que aparece à nossa frente, às nossas vidas. Mas permanecer firme naquilo que o Senhor nos prometeu como herança. Nós temos certeza de uma coisa e convicção no nosso coração, que aquilo que o Senhor deixou guardado para nós, pode passar o tempo, pode passar o dia, pode passar o ano, porque quem deixou de herança para nós se chama Jesus Cristo. Ei, meu amado irmão, você pode ter entrado aqui nessa noite dizendo: a minha idade já é avançada, o meu tempo já está se acabando. Deixa eu te dizer uma coisa: na presença do Senhor, até quando nós descemos a sepultura, tenha certeza de uma coisa: nós podemos ter 10 anos, podemos ter 50, podemos ter 100 anos na presença do Senhor, mas jamais vai faltar herança do Senhor para nós alcançarmos nessa terra. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Josué tinha uma aliança com Moisés. Moisés, quando estava com o povo no deserto, ele armava uma tenda afora do povo. Ele caminhava a um certo lugar, armava uma tenda, e ali se foi chamado tenda de oração. E só quem ia para essa tenda com Moisés era Josué. Moisés, quando saía a tenda para adorar o Senhor, Josué ia junto com ele. O povo ficava nas suas casas, olhando só Moisés indo de costas direto para a tenda. Chegava lá, o Senhor falava face a face com Moisés, voltava para o povo e entregava aquilo que o Senhor queria falar com o povo. Mas só que se nós formos meditar na palavra do Senhor, em Êxodo, no capítulo 33, no verso 11, nós vamos ver: Moisés foi lá, entrou na tenda, adorou o Senhor, falou face a face com ele. Ele voltou para o povo, mas Josué não voltou junto com ele para o povo. Ele continuou dentro da tenda. Moisés saiu, mas Josué continuou dentro da tenda. O povo inúmeras vezes ficava esperando Moisés trazer alguma coisa para eles. Mas Josué não. Ele tinha uma aliança com Moisés. E ele sabia que quem usava Moisés era o próprio Deus. Então quando Moisés saiu e falou: se Deus fala com ele aqui dentro, eu vou continuar na presença do rei, porque aonde o Senhor se manifesta é aqui dentro da minha casa. Deixa eu te dizer uma coisa: é aqui na presença do Senhor que o Senhor quer falar face a face contigo nessa noite. E se Deus está falando já contigo, erga as tuas mãos para o alto e
coração que a aliança dele, primeiro antes de ser com Moisés, tinha que ser com Deus. Se nós formos ir bem profundo dessa história, por isso no verso 6, o Senhor virou para Josué e disse: esforça-te, tem de bom ânimo. Eu vou estudar essa parte. Josué estava aproximadamente depois da morte de Moisés, 7 anos parado no teu mesmo lugar. Aleluia. Ele sabia que ele era o sucessor de Moisés, porque Moisés mesmo disse a ele em Deuteronômio 31, verso 7, as mesmas palavras que Deus falou para ele. Moisés virou para ele e falou: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu se vou, e quem vai fazer herdar a terra prometida é você. Mas só que Moisés se foi, Josué continuou parado no teu lugar. Jesus teve que vir nele, Deus teve que vir nele e dizer, no verso 6, esforça-te, tem de bom ânimo, porque já tinha se passado 7 anos e o povo parado no mesmo lugar. Deus, em outras palavras, a palavra de Deus não nos diz, mas vamos conjecturar nessa noite. Em outras palavras, o Senhor queria dizer para ele: Josué, a tua aliança não era com Moisés. Primeiramente, a tua aliança, ela tem que ser comigo. Então, esforça-te e tem de bom ânimo. Quem te prometeu não foi Moisés, foi o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Chegamos no verso 9. Ali nós vamos meditar na palavra do Senhor. Onde o Senhor falou para ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andaste. Meu amado irmão, não tem profecia maior do que essa. Se o Senhor chegar para nós e dizer: meu filho, esforça-te e tem de bom ânimo, eu farei você herdar essa terra prometida. Não te mandei eu? Deus falando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que está dizendo isso? Obediência. Uma palavra que Deus proferiu para ele: não te mandei eu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Se nós formos meditar no final desse versículo, teu Deus é contigo por onde quer que andaste. Ei, meu amado irmão, isso está falando de aliança. Porque se eu pegar o meu irmão, vamos andar comigo, vamos comigo a um certo lugar, eu estou com uma aliança com ele, porque ele está do meu lado e está indo para onde eu quero que ele vá comigo. Se eu chegar para minha esposa e dizer: vamos comigo a um lugar, ela está indo comigo porque ela tem uma aliança comigo. E ela sabe que não quer me desamparar, não quer me entristecer. Ela sabe que tem uma aliança comigo. Isso é nós na presença do Senhor. Você, aonde queres que tu pisares, eu estarei contigo. Aonde tu botar a planta dos teus pés, meu filho, eu estarei contigo. Lembra-se sempre de uma coisa: a minha aliança contigo, ela não se arranha, ela não se apaga, ela não some, ela é eterna. Glória a Deus. Aleluia. Mas muitas vezes confundimos isso. Entramos na presença do Senhor e dizemos para Deus: Deus, eu tenho aliança contigo. Mas quando Deus manda nós fazermos alguma coisa, nós recuamos. Isso não é aliança. Porque quem tem aliança com Deus, Deus fala: meu filho, faz assim, eu quero assim e desse jeito. Amém, Jesus. O teu servo ouve e eu vou realizar o desejo do teu coração, porque eu tenho aliança contigo. Aleluia. 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 Mas aquele que o Senhor abre a tua boca e vira para ele e fala: filho, faz isso. Ele não precisa nem abrir a boca para falar que tem aliança.
que só a obediência dele já faz ele ser uma pessoa com aliança com Deus. Aleluia. Quando Manasse. Porque o que acontece com as coisas na nossa vida durante o tempo? Temos aliança com Deus, mas quando Deus manda nós fazer, não fazemos. Isso não é aliança. Mas quando Deus, nós não precisamos bater no nosso peito. E o Senhor fala: filho, vai evangelizar. Filho, vai buscar as minhas almas. Filho, vai fazer a minha obra. Sim, Senhor, eu estou como Paulo. Eis-me aqui. Isso se fala de aliança plena na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aliança. Obedecer. Aleluia. Coragem. É o que o Senhor estava falando para Josué. Josué, primeiro, tu tem uma aliança comigo, não foi com Moisés. Segundo, você tem que me obedecer aquilo que eu mandar você fazer. E terceiro, seja corajoso. Aleluia. Porque com esses três princípios, se nós não obedecermos, não tem como nós tomar posse de herança que o Senhor deixou para nós. Por que corajoso? Porque o Senhor sabe que a primeira missão que Josué ia ter na sua vida era ter que passar pelo Rio Jordão. Aleluia. O Rio Jordão, na metade todo do teu ano, a sua largura é de aproximadamente 30 metros. E a sua água rasinha, de fácil acesso. Mas só quando chega na primavera do Rio Jordão, ele fica a 1,6 km de distância. As suas águas sobem muito e fica totalmente agitada. Ei, meu amado irmão, o Senhor já estava preparando ele, filho. Você pode estar no meio do rio, ele está calminho, mas a primavera ela pode chegar quando você estiver no meio. O rio vai se agitar, a largura vai aumentar, mas se você não for corajoso, você não vai conseguir atravessar o Rio Jordão. Aleluia. Glória a Deus. Abrimos nossa boca e falamos: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Fala que eu obedeço, eu vou lá, eu vou. Estamos começando a passar pelo meio do Rio Jordão. 30 metros rápido. A água no meu tornozelo, fácil de passar. Mas quando nós chegamos no meio, a primavera ela vira. Aquilo que era curto para nós chegarmos e alcançarmos se torna longo demais. E aquilo que era fácil para nós alcançarmos fica difícil porque as águas estão agitadas. Não temos força humana suficiente para resistir às tentações da água batendo para lá e para cá. É nesse momento, quando as circunstâncias são contrárias, é que você tem que dizer para o Senhor: você me prometeu, eu também posso e vou resistir aos dias maus da minha vida. Meu Deus! Sejai corajoso, bendito e exaltado. Aleluia! Ele mandando a louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu amado irmão, você pode estar no meio do rio. A primavera ela vai virar. Aleluia. A palavra de Deus diz no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele o fará. Aleluia. A palavra de Deus me diz: o que pedires crendo, receberás. O Senhor, quando mostrou uma escada para Jacó, ele mostrou o começo da escada e o final da escada. Ele não mostrou o meio. O Senhor, quando virou para o discípulo, disse: passar para outra banda, mas não falou que no meio ia ter uma tempestade. Aleluia. Porque no Salmo 37, verso 5, confia tem que estar no meio. Entrega teu caminho ao Senhor, confia e o mais ele o fará.
Porque a palavra de Deus nos diz: se pedires, o crendo tem que estar no meio e receberás. Glória a Deus. Porque quando o Senhor mostrou uma escada para Jacó, mostrou só o começo e o fim, não mostrou o meio. Porque o Senhor falou para o discípulo: passará para outra banda, mas não falou que no meio ia ter uma adversidade. Aleluia. É porque é no meio da nossa caminhada que nós vamos ser tentados. É no meio de nós chegarmos para alcançar. É que nós vamos ser caluniados, vamos ser bombardeados. Por que no meio? Porque o meio, ele é o ponto de equilíbrio. Você, com a tua força que nós começamos, chegar até o meio é fácil. Quando chega no meio que fica difícil. Por que o ponto de equilíbrio? Porque do começo para o meio é a mesma distância, do meio para o final. É por isso que no meio da nossa caminhada as adversidades ficam. Mas pensa uma coisa: se eu caminhei até o meio, eu vou voltar toda essa metade. Se eu posso fazer essa metade até o final e receber, ei, meu amado irmão, não para no meio não. Não desista no meio não. Vai corajoso. A herança é tua. É tua. É tua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma herança. O pai morre e deixa para o filho. Geralmente é assim. Quem é o nosso pai na presença do Senhor? Se chama Jesus Cristo. E o pai nunca vai sem deixar uma herança para o filho. Erebandachuricando manarras. E a herança que fica para o filho, você jamais pode abrir mão dela. Erebandachuricando manarras. A palavra de Deus nos diz em 1 Reis, no capítulo 21, a partir do verso 2. Vai relatar a história de Acabe e Nabote, que tinha uma vinha. Nabote não vendeu a tua vinha porque era herança dos teus pais. E era uma vinha, meu amado irmão. A vinha, ela transmite, ela gera uva. E da uva trabalhada sai o vinho. E o vinho, na palavra do Senhor, significa alegria. Acabe tinha um palácio, tinha pessoas para trabalhar para ele, tinha dinheiro, tinha um reino. Nabote não, só tinha vinha. Mas tudo que Acabe tinha conquistou, uma coisa que voltava dentro do teu lar, era uma vinha que significava alegria. Ele conquistou tudo com as tuas mãos, mas jamais teve alegria no teu coração. Nabote não tinha nada, mas a herança do teu pai era alegria na presença do Senhor. Glória a Deus. Sabe qual é a herança que o Senhor deixou para nós? A alegria na presença dEle. Ele deixou uma vinha plantada no nosso coração. E essa vinha, ela cresce a cada dia. Ela gera uva a cada dia. E da uva ela faz o vinho. E o vinho na palavra significa alegria. Nessa noite tem alegria para a tua vida, para tu caminhar mais um passo. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que é difícil, ter aliança com Deus. Nós temos. Fazer aquilo que o Senhor nos mandar, conseguimos fazer. Mas só que os dias mal ele vem. O Rio Jordão ele cresce. Nós somos seres humanos. Sentimos na nossa pele. Aleluia. Mas nós esquecemos de uma coisa. O que Paulo ele disse. Aleluia. Já são 9 horas, coloque de pé. Glória a Jesus. Segunda Coríntios, no capítulo 12, verso 9. Paulo estava com um espinho na carne, sofrendo. Chegou para Deus daquele jeito que todos nós sabemos. Mas só que o Senhor virou para ele. E a única resposta que deu para ele: o meu poder
se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco, é aí que você está forte. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós podemos ter aliança. Nós temos obedecido ao Senhor, mas Ele sabe que os dias maus eles vão vir. Mas, meu amado irmão, o Senhor Ele me conhece, Ele te conhece. E Ele te trouxe nessa noite. Você pode estar pensando que acabou. Você não vai chegar na herança que Deus deixou para você. Meu amado irmão, Josué ele entrou. O povo de Israel entrou. Todos nós que estamos aqui vamos entrar na herança que Deus ele deixou para nós. Aleluia. 41, Isaías, verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Porque eu, o Senhor, isso fala de aliança. Teu Deus te toma pela tua mão direita. Isso fala obediência. Porque, meu amado irmão, Deus nos deu os livre-arbítrio. Se nós não quisermos, Ele não vai fazer. Em Lucas capítulo 1, verso 17 diz: porque para Deus nada é impossível. Realmente não é impossível. Mas tem certas coisas que para Deus se torna impossível sim. Porque se o homem não quiser, Deus ele não vai entrar com força e não vai fazer. Aleluia. Ele trabalha no querer do homem. Por isso que eu digo: te dou